Eu sei que o Dorival não está agradando. Não tem como defender os números. Mas há um contexto. É que se eu falar qualquer coisa aqui, eu vou falar, tá passando pano. Eu já fiz várias críticas ao Dorival hoje. Não adianta, fiz várias críticas. Várias. Se eu fizer uma colocação positiva, pronto. Manda o Dorival embora. Vocês acham que essa é a solução? Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Eu peguei aqui com meu amigo Data Klaus os números do Dorival. Olha só, gente, olha só. Olha só, Dorival Júnior. 14 jogos, 3 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Dorival no comando do Corinthians. 14 jogos, só 3 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. 35,7% de aproveitamento. Aproveitamento triste do Dorival. Nos últimos 11 jogos, ele só venceu uma vez o Dorival Júnior no comando do Corinthians. Tá? Foi o Ceará, fora de casa, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 16 de julho, tá certo? Isso aqui é informação importante para vocês, tá? Eu pedi para o Klaus também o aproveitamento do Dorival na Neoquímica Arena, em casa, na Neoquímica, 2 vitórias contra Inter e Santos, 3 empates, vitória da Bahia, Cruzeiro e Fortaleza, 2 derrotas, Bragantino e Bahia, tá? É um desempenho pífio, né, do Dorival Júnior, tá? Do Dorival Júnior, principalmente jogando na Neoquímica Arena, porque a gente perdeu pontos em casa pro Vitória. Aqui eram 2 pontos a mais. Cruzeiro, dá até para entender o empate. Quando o Cruzeiro veio à Neoquímica Arena, o Cruzeiro veio como líder do Campeonato Brasileiro. Dá até para entender. Eu não sou injusto. Agora, perdeu ponto para o Vitória e para o Fortaleza. A gente perdeu aqui para Vitória e Fortaleza dentro da Neoquímica Arena 4 pontos. Eu quero ver a gente reverter esses pontos em Salvador, no Barradão, e na Arena Castelão, lá em Fortaleza. Tá? Lá em Fortaleza. Derrotas para Bragantino e Bahia. Vocês estão falando que faltou o Fluminense? Acho que faltou o Fluminense, hein, Klaus? Aqui na Neoquímica Arena. Realmente, né? Eu coloquei 2 derrotas, né? Bragantino e Bahia. Mas faltou o Fluminense. A derrota para o Red Bull Bragantino também foi ridícula, né? Entendeu? Também foi ridícula. Não, tô falando em casa, tá? Tô falando em casa, né? Que o Wagner falou, perdeu para o Juventude. Mas eu tô falando em casa. Fluminense era o Ramon, verdade, ó, tá vendo? Vocês ficam aí causando aí. Klaus tá certo, o Data Klaus não erra. O Data Klaus não erra. Fluminense foi o Ramon, seu Zé Ruelas, hein? Então, olha só, em casa, na Neoquímica Arena,
foram, na Neoquímica Arena, foram 7 jogos, 2 vitórias, Inter e Santos, 3 empates, Vitória, Cruzeiro e Fortaleza, 2 derrotas, Bragantino e Bahia. Os jogos mais difíceis, né, ganhou, e talvez os mais fáceis o Corinthians perdeu, tá? Fluminense foi a queda do Ramon, né? Enfim, sobre a situação do Dorival Júnior, me falaram que tá tudo calmo no vestiário, tá? E uma fonte, né, muito ligada ao Osmar Stabile me disse que a diretoria entende, né, o lance do transfer ban, entende, né, que a situação do Corinthians não é boa, né? Entende as dificuldades de reforçar a equipe no mercado da bola e principalmente, né, o lance do transfer ban e também os inúmeros desfalques que o Corinthians tem, que o Dorival Júnior tem. Por exemplo, para esse jogo, Memphis Depay, Yuri Alberto, Carrídio, enfim, dá para contar Anchileri? Lógico que dá. Anchileri é um jogador que poderia entrar e ajudar no jogo. Já o ministro da Educação não vou contar. Enfim, mas pelo jeito, né, o Dorival Júnior ainda segue bancado no cargo de treinador do Sport Clube Corinthians Paulista. A diretoria entende as dificuldades de reforçar a equipe e o lance do transfer ban, tá? É a resposta que eu recebi. Isso pesa a favor do Dorival Júnior, tá? Isso pesa a favor para ele, né? Porque transfer ban, não tem ataque, hein? Então, transfer ban, não tem ataque, aquela coisa toda, né? Isso realmente pesa a favor. Um jogador ridículo que faz um pênalti, tudo isso aí, né? Pronto, ó, um jogador acabou de me responder. Aqui nos vestiários tudo calmo, Samir. Tá. Um jogador aqui acabou de me responder. Aqui no vestiário. Aqui no vestiário tudo calmo, Samir. Eu perguntei do Fabinho, né? Falei, Fabinho, Dorival pressionado, alguma coisa? Aqui no vestiário tudo calmo, Samir. Um atleta, hein? Sinceramente, eu não curti as substituições do Dorival Júnior. Achei que ele erra. No segundo tempo, para mim, já tinha que ter voltado com o Dieguinho e com o Thales. Tudo bem que o Thales não diz nada, né? Mas fazer o quê? Só que ele não podia ter tirado o Guinegão. Ele tira, né, o Guinegão e põe o Vitinho. Você quer entrar com o Vitinho? Entra com o Vitinho. Mas deixa o Guinegão no jogo. Até porque o Corinthians, ele passa a jogar num 3-4-3. Ele passa a jogar num 3-3-4. Armando o jogo com linha de 3, né, com o Kaique aberto de um lado, né, o Mateuzinho aberto do outro, né, por dentro, o Vitinho e o Thales Magno. Então a gente ataca com 4, tá? Pô, velho, por que não deixou o Guinegão para ser um dos que estão por dentro? Deixa Guinegão e Thales, põe o Vitinho ali, então, o Guinegão e Vitinho, o Thales na ponta, deixa até o Kaique, aí você põe o Mateuzinho na segunda linha, ou você mantém ou você coloca o Mateuzinho, não põe o Thales, que a gente sabe que não dá em nada, Thales Magno, e fica Vitinho e Guinegão. Pô, velho, o Dorival também não ajuda, né? Ele não ajuda. Se ele acertou em colocar a molecada, por que ele tira o melhor do time no primeiro tempo? Pô, é igual o Abel Ferreira contra a gente. Qual era o melhor jogador do Palmeiras contra a gente? Era o Vitor Roque. Aí o Vitor Roque não volta pro segundo tempo. Cara, o Dorival fez a mesma coisa. Qual o melhor jogador do Corinthians no jogo? Quem era o melhor jogador do Corinthians no jogo? Era o Guinegão. Esforçado, tinha feito um gol. Pô, um centroavante, meu irmão, quando faz um gol, a confiança vai lá em cima. Um gol ainda de bicicleta. Uma bicicletinha, mas, né? Uma bicicletinha, mas foi. Entendeu? E aí, ele vai e me tira o Guinegão. Errou feio. Dorival hoje é um dos culpados, tá? Pelo Corinthians não ter buscado o placar. E outra, o Breno Bidon estava mal na partida. Tinha um amarelo no início do segundo tempo já. Por que ele não volta com o Dieguinho?
Por que ele não voltou com o Dieguinho? Ele poderia ter aberto o Dieguinho de um lado, Guinegão, Dieguinho aberto de um lado, né? O Kaique do outro, por dentro, Guinegão e Vitinho, porque a gente estava atacando com 4. A gente estava num 3-3-4. Aí faz a segunda linha, né? Faz a segunda linha com o Mateuzinho, Mateuzinho, que poderia cortar por dentro, né? Faz a segunda linha com o Mateuzinho, Garro e Martínez. E lá, e a terceira linha com André Ramalho, Ranieri e Gustavo Henrique, né? E ainda tem ainda tem o Bidu, né? Que eu esqueci do Bidu. Enfim, ele vai emitir o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo, que é o Guinegão, e deixa o Kaique no campo. Cara, o Kaique não estava jogando essa bola toda para ficar e o Guinegão sair. O Kaique, você vê que ele é meio marrentinho, o Kaique é aquele jogador. O Kaique é o jogador que eu sempre peço e sempre pedi para que o Dorival colocasse em campo, só que é o tipo de moleque assim que me irrita um pouco. Já dá para ver que ele pensa que ele é meio marrentinho. O Guinegão me agrada pelo seu jogador esforçado, dedicado, conhece sabe que é limitado. Então, assim, achei que o Dorival mexeu mal, tá? Mexeu mal no time. Não colocaria o Vitinho para o jogo de hoje, tá? Não acrescentou. Entrou bem, fez uma jogadinha ou outra, fez um cruzamento, mas não teria colocado o Vitinho, até porque eu sei que esses 3 dias que ele vai perder de recuperação são importantes, até porque as próprias pessoas do Corinthians me falaram isso. Dorival tem a sua culpa, por outro lado, foi bem quando coloca a molecada para jogar. Eu sei que o Dorival não está agradando, não tem como defender os números, mas há um contexto. É que se eu falar qualquer coisa aqui, eu vou falar, tá passando pano. Eu já fiz várias críticas ao Dorival hoje. Não adianta, fiz várias críticas. Várias. Se eu fizer uma colocação positiva, pronto. Manda o Dorival embora. Vocês acham que essa é a solução? Pô, eu sou a favor, por exemplo, do Fabinho sair. Mas do Dorival, não é o momento. A gente ofereceu, presta atenção, gente. O Corinthians ofereceu 10 milhões e 200 mil reais de entrada para pagar o Santos Laguna, no caso, Félix Torres. Como é que vai mandar o Dorival embora? Não. Não, vamos agir com inteligência. A gente não tem dinheiro. O técnico, às vezes, não tem nem quem escalar. Faz um grande trabalho? Longe disso. Longe. Mas tá aí, nas quartas de final de Copa do Brasil. Aí a gente manda o Dorival embora e paga 9 milhões de reais para ele de multa. Sendo que a gente ofereceu 10 milhões e 200 mil para o Santos Laguna. Hein? A informação que eu tenho é 10, tá? Eu trabalho com as minhas informações. E aí, você pega esses 9 milhões e depois como é que você vai conseguir o dinheiro para o Santos do Transferban? Corinthians está contando as moedas, véio, contando moeda. Não é hora de mandar o Dorival embora. O Corinthians está contando moeda. Para que vai gastar 9 milhões agora mandar o Dorival para trazer o Vojvoda? Vai trazer o Vojvoda. O Vojvoda é engolido por esse elenco.